O primeiro episódio da terceira temporada de House of the Dragon chegou com tudo. Teve dilema entre pai e filho, Nortenhos e Starks arrebentando com Lannisters, batalha gigante no mar, beijo entre mãe e filho e muito mais. Então vem comigo pra gente conversar um pouco sobre o que foi esse retorno de House of the Dragon. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Peixoto, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do que eu espero que seja uma grande série, que serão análises, comentários sobre os episódios que estão saindo de House of the Dragon. A terceira temporada estreou domingo agora, dia 21, e vão ter seus episódios semanais saindo aí todos os domingos. A ideia é trazer vários conteúdos sobre os episódios de House of the Dragon, então se eu fosse você, me seguiria no Instagram também, porque lá vai sair bastante. Além de outros conteúdos relacionados a cinema, séries, filmes, cultura pop, tudo isso em geral, todo esse mundinho maravilhoso que a gente gosta muito. E um vídeo longo aqui pra gente poder comentar, conversar, bater um bate-papo aqui sobre o que foi o episódio em si. Então sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo sobre House of the Dragon, tá bom? Aqui nesse canal a gente vai acompanhar tudo de perto sobre esse universo tão insano. Então se inscreve, deixa o like e não esquece também de me seguir lá no Instagram, que tem conteúdo saindo todo dia lá, viu? E eu já adianto que o vídeo está cheio de spoilers. Então, ó, aviso foi dado. O episódio como um todo teve a preocupação de nos lembrar, de nos relembrar os arcos importantes da série, apresentando e reapresentando alguns dos pontos focais que vão embalar o andamento da terceira temporada. Logo no começo a gente já se depara com a Rhaena, no seu dilema de tentar domar o dragão roubo-ovelha, que é um dragão selvagem. Essa pressa dela, até num tom de desespero, para poder ter o seu dragão, vai ditar um dos rumos principais desse episódio. Enquanto isso, Larys Strong continua com o seu plano de fuga junto com o Aegon. E a gente percebe claramente como o Aegon tá se sentindo muito mal com essa situação, se sentindo derrotado, dizendo inclusive que ele é um rei de nada, que sua situação tá complicada. A impressão que fica é que ele não vê mais perspectiva nenhuma de algo bom pro seu futuro. No meio do caminho, eles acabam capturados por um grupo ligado aos pretos. Uma parte legal dessa cena é que o Aegon se recusa a se curvar. Eles não sabiam, mas já pensou você ameaçar, obrigar o atual rei a se curvar perante a pessoa que tá tentando tomar o seu trono? Querendo ou não, é meio punk, né? A gente não quer, é claro, né? Porque aqui é Team Rhaenyra pra sempre. Mas, que situação desconfortável, né? No fim das contas, o Larys toma conta da situação, e evita a morte deles ali. Porém, eles são capturados e são levados, teoricamente, pelo que a gente viu no episódio, pra Dragonstone. Então, o segundo episódio tá vindo aí. Do lado dos pretos, a Rhaenyra está ali, junto com seu conselho, discutindo um pouco a situação. E dá pra notar que ela e o Jace estão em páginas diferentes. Na verdade, desde a segunda temporada, tem alguns episódios ali específicos que dá pra ver que eles não estão na mesma página. Podemos dizer até que a Rhaenyra está um pouco afoita com toda essa situação, com pressa de resolver em si, a situação. Enquanto isso, o Jace tá ali, tentando frear um pouco as coisas, Claramente ele não confia na Alicent. Então, quando a Rhaenyra chegou com o papo de que a Alicent ia ajudar e tudo mais a pegar o trono, ela ia entregar a cabeça do próprio filho para que a guerra acabasse, cá entre nós, se você fosse a pessoa que está indo guerrear contra essa pessoa, talvez você não acreditasse também, Mas vemos que ambos os personagens estão nessas situações, No fim, tudo ali gira em torno da confiança que a Rhaenyra tem nas palavras da Alicent. Eu acho que o fato delas serem amigas desde a infância e tudo mais, eu acho que ali dos personagens que a gente vê desde a primeira temporada, elas são as que mais se conhecem ali, sabe? Então eu acho que pesa um pouco ali na situação essa questão, À toa que já teve momentos, que a Rhaenyra falou que elas já se amavam muito como amigas e é por isso que ela ia brindar pela Alicent e tudo mais. Então eu acho que nessas questões, quando essa é a mesma situação para as duas, porque as duas queriam fazer isso sem derramamento de sangue, A Rhaenyra um pouco mais ali do que a Alicent, ou as duas no mesmo nível também, enfim. Então quando chega essa oportunidade de fazer isso sem precisar derramar sangue, eu acho que abriu um pouco os olhos da Rhaenyra, Mas em alguns pontos nós temos que concordar com o Jace, porque o que aconteceu agora nesse episódio, o Aemond era pra estar em um lugar, mas ele não estava. O que a Alicent vai fazer? Ela vai ajudar a Rhaenyra? Vai ajudar a Rhaenyra? Enfim, veremos isso mais pra frente. Mas eu acho que o fato das duas terem sim uma questão de tipo, não, eu não acredito que a Alicent iria derramar sangue inocente assim desse jeito, ou não, eu não acredito que a Rhaenyra iria mentir desse jeito, eu acho que pesa muito aqui também nessa situação das duas. E isso dita também o rumo de muitas coisas ali no desenrolar do episódio. Temos também um dos momentos mais legais do episódio, que é o Daemon lutando contra o exército Lannister. Um dos momentos mais satisfatórios, digamos de passagem, Infelizmente a série optou nesse primeiro episódio de não mostrar muito dessa batalha, mas ela serviu para apresentar um dos novos e mais esperados personagens dessa temporada, que é o Lord Roderick Dust, conhecido apenas como Rod, a Ruína. Ele é um baita guerreiro do norte, mesmo já surgindo na série idoso, ainda assim ele é um guerreiro muito selvagem. E tem um grupo muito
muito feroz na batalha, como a gente pôde perceber na sua primeira aparição. Ele já chega com tudo, simplesmente carregando a cabeça de um Lannister. O Nortenho carregando a cabeça de um Lannister. Poético demais, cara. O episódio também traz, infelizmente, o Criston Cole. Ele não tá ligando pra nada, tá com medo de tudo. Claramente, ele ainda está muito traumatizado. Principalmente por toda essa questão, né, de que ele já falou, né, depois que ele viu lá o Aegon caindo, o episódio que a Rhaenys morre. Aquela batalha ali serviu pra mostrar tanto pra ele quanto pra gente, né, que chega em algum momento que os dragões vão, ó só, pá, é briga de titãs. E quem tiver aqui embaixo, meu amigo, não interessa, não importa. Então, ao momento que ele percebe isso, ele começa a mudar um pouco a personalidade dele. Tipo assim, vou fazer meu trabalho, tô indo lá, mas sem perspectiva nenhuma também. Não sei se é essa a sensação pra vocês, mas é a sensação que eu fiquei. Já no mar, o Lord Corlys Velaryon tá ali bem pronto pra viver o ponto alto do episódio, que é o confronto da frota Velaryon contra a Triarquia, a famosa Batalha da Goela. Mas antes disso, a série traz ele ali, né, no velho dilema familiar que ele carrega. Dá pra sentir um pouco a sensação de que de vez em quando a série tenta amenizar um pouco desse passado familiar conturbado do Corlys. A frota dele observa os navios chegando, ele até pergunta, né, se eram Lannisters ou se eram Greyjoys. Mas aí, na verdade, ele descobre que são a Triarquia. Que não surpreende em nada o Corlys, né, porque ele já está acostumado com esses confrontos. Ele tá desde a primeira temporada falando dessa Triarquia pra gente. Ele é um cara experiente, estrategista, e isso fica bem evidenciado nesse episódio. Ele não tem a maior frota de navios, né, à toa. Ele não mete medo nas pessoas à toa. Total controle da situação. Não dá pra negar que tivemos imagens de tirar o fôlego, mas pela expectativa criada pelo Ryan Condal, que é o principal showrunner da série, eu confesso que eu esperava ver muito mais dessa, que é a maior batalha naval de toda a história de Westeros. Esse aspecto de grandeza poderia ter sido de fato um pouco mais grande, mas ainda assim tivemos um episódio muito bom. Essa que era uma das, ou a batalha mais aguardada da série. Voltando para o lado dos verdes, a gente tem um momento mais inesperado e polêmico do episódio, que é o beijo da Alicent e do Aemond. Não, para o mundo que eu quero descer. Esse momento pegou muita gente de surpresa, porque no livro nós não temos nada disso. Na tentativa de achar explicações para essa bizarrice, a primeira delas é que no fim das contas estamos falando de um Targaryen. A família que pega todo mundo que cair na frente dele, seja parente ou não. E o Aemond tem esse perfil, um perfil de dominância, de arrogância, e sim, o perfil de alguém com mommy issues. De alguém que nunca teve o que queria ter, tinha e perdeu. Então esse gesto também soa como uma forma de dominação. Porque pela cara da Alicent, ela queria muito, né? Por favor, Aemond, procure um psicólogo, terapia, você precisa urgentemente. Voltando para a batalha da frota Velaryon contra a Triarquia, a gente tem aquela baita cena das embarcações tendo que lidar com a maré baixa e a perseguição. Mas aí, meu amor, nós estamos falando do Serpente Marinha. Ele dá um jeito de passar por aquele canal estreito com maestria, digamos de passagem, mas traz com ele a Sharaco Loha, que está em busca de vingança contra o Corlys. Fez um acordo, né, lá com o Lannister. Só que no meio da batalha ela decidiu que não queria mais esse acordo, meteu o louco, jogou o Lannister na água, toda a frota do Lannister junto. Ou esse era o plano dela desde o começo, né? Independente de qual era o plano, Lannister se ferrando, nós estamos felizes. Eles travam ali uma luta bem intensa, ambas as partes perdem homens. Ficou a sensação de que tudo poderia acontecer, qualquer um ali poderia morrer. E no fim tivemos nada mais, nada menos do que o Alyn entrando em cena e matando a Lothar. Ou seria o Lothar, eu não sei dizer, perdão. Antes disso, o Corlys caindo na água, né? Mas tudo indica que ele tá vivo. E agora vamos para o desfecho do episódio. Fica comigo enquanto a gente conversa sobre essa parte. Enquanto a batalha naval tá acontecendo ali, o Jace e a Baela estão ali tentando causar o máximo de estrago possível nas embarcações aliadas aos verdes. Mas dá pra perceber claramente o quanto eles são inexperientes em batalha. E aí tudo fica muito pior quando a Rhaena chega lá com o dragão selvagem dela. E o bicho começa a tacar fogo em todo mundo, sem distinção. Era preto, verde, jovem, idoso, ela só queria saber de queimar. A Rhaena falou, vamos ajudar, e o Roubo Ovelha só ouviu, vamos queimar. Ele foi lá e queimou todo mundo. E a Rhaena não conseguia controlar, nem direcionar, ela não tinha controle nenhum desse dragão. Ela ia direcionar os ataques pros reais inimigos, o dragão não obedecia. Falava, obedeça, me sirva, e o dragão não queria saber. Tem até um momento ali, né, que o Roubo Ovelha quase taca fogo na Baela, né, e ela percebe, a Rhaena percebe que é a Baela que tá no dragão. Gente, a aflição total
total. Nessa de ir pra cima de todo mundo, o Jace e a Bayla percebem que tem um dragão inimigo ali e partem pra cima. Mas o dragão da Rhaena é muito mais feroz. Nessa de ele vai pra cima, é só depois de um tempo que a Rhaena percebe que é o Jace que tá montado, e o Jace percebe que é a Rhaena percebe que é a Bayla, todo mundo... Já não dá mais tempo pra nada. Nessa confusão toda, o Vermax, dragão do Jace, é atingido. Não tinha como, cara. Eles estavam voando muito baixo, tendo que lidar com um dragão feroz perseguindo eles e com as armas do inimigo. O inimigo é sujo, olha aí, ó. O Vermax é atingido por uma segunda vez e aí não tem mais o que acontecer. Ele cai na água, não consegue mais levantar voo e ele acaba morrendo numa cena super triste. Mais triste ainda é a morte do nosso príncipe, herdeiro do Trono de Ferro, Viserys Velaryon. Ele caiu junto na água com o Vermax, tava preso lá nele, né? Depois tentou tirar, conseguiu tirar, só que ele tava ali no meio da água, gente, tentando nadar, tentando se esconder ao mesmo tempo dos inimigos. E não deu outra, gente. Ele acabou sendo acertado com diversas flechadas, sem dó nem piedade pro herdeiro do trono, nosso príncipe de Viserys. Foi de cortar o coração, mesmo muito já sabendo o que iria acontecer, né? Mas mesmo assim doeu. Infelizmente, né, a desobediência, a inexperiência de todos eles ali cobrou um preço muito alto. A nossa rainha perdeu 2 filhos, cara, como assim? Foi bem triste, gente, porque considerando todas as circunstâncias, né? No meio do episódio lá, o Jace tava enfurecido com a mãe tá tomando decisões erradas na visão dele, então no intuito de proteger, desobedeceu, prendeu a mãe pra mãe não ir, ele foi e acabou morrendo. Fica aí uma lição pra não desobedecer a mãe de vocês. E essa cena marca o fim do episódio mais intenso da série até aqui. Pra vocês, esse foi o melhor episódio da série até o momento? Deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreve pra ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Vai no meu Instagram que tem conteúdo todo dia saindo por lá. Filmes, séries, cinema, cultura pop, tudo desse mundo incrível tem lá. Fosse vocês, iriam lá. Coloque sua nota aqui embaixo, sua opinião sobre o episódio. Vamos embora sofrer uma semana inteira até chegar o próximo episódio. E a gente volta aqui de novo. Manda esse vídeo pros seus amigos que gostam de House of the Dragon, que estão assistindo com você, que estão começando a série agora, que entraram nesse universo de Game of Thrones agora. Aqueles que já estão aqui, ó, Macaco Velho também. Manda pra todo mundo pra ficar por dentro também desse mundo. E até o próximo vídeo. Beijão e tchau. Dracarys, piu, 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 piu.